Glória a Deus. Vamos agora para o momento da palavra. Romanos 8, versículo 18 em diante. Amém? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ok? Então vamos lá. Glória a Jesus. Essa criação se refere a toda a natureza criada por Deus. Então, a criação aqui, Deus está dizendo que é o quê? Terra, mares, animais, ecossistemas, até as grandes estruturas, elas aguardam com expectativa a revelação de quem verdadeiramente é filho de Deus. E o devocional hoje da Bianca, o Senhor ele é tão lindo que ele sempre confirma a palavra através do devocional, né? E a conexão, existe uma grande conexão do devocional da Bianca, que a Bianca foi usada por Deus, com essa palavra, ok? Porque aqui a criação, ela geme, esperando a restauração que vai vir. Como que a restauração ela vai acontecer? Através da manifestação dos filhos maduros de Deus. Eu quero que vocês entendam algo. Para cada estação que nós vivemos, existe uma revelação de Deus para as nossas vidas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você for lá para trás, Paul Yang-Shu, Ben-Hinn, Apóstola Neuza Tioca, havia uma revelação para aquela época. Aquela revelação ela era necessária. Mas eu quero que você entenda que as misericórdias do Senhor, né, a palavra de Deus, ela se renova, ela é revelada. Eu quero que você entenda que existe uma revelação de Deus para as nossas vidas e ela não é limitada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui para você. De repente, você tem uma revelação que cabe no teu compartimento espiritual. Esse é o nível de revelação que te cabe. Mas isso não quer dizer que essa revelação ela é total. Entende? Existem outros níveis de revelação que nós precisamos receber. Sabe por quê? Porque imagina os profetas, imagina se Deus já revelou tudo para os apóstolos, para os profetas. Aí a gente vai parar de buscar. Por que não? Deus já me revelou tudo. Existe um livro que eu nunca me esqueço desse trecho, eu não lembro agora qual era o autor, que o autor disse o seguinte, que Deus deu uma revelação para ele. Sabe por quê? Os anjos, eles ficam ali no trono de Deus, santo, santo, porque são vários olhos. Porque o que acontece? A cada palavra que eles falam, a cada santo, é como se fosse uma nova revelação que eles estão tendo do Criador de Deus e eles não conseguem parar de falar santo, porque a cada santo que eles falam é algo novo que eles vão descobrindo de Deus. Porque eu quero que você entenda que o nosso Deus, ele não tem limites, não tem limite para Deus. Então, hoje você recebeu uma revelação. Vocês estão entendendo, pessoal? Se tiver um pouco confuso para vocês, o Senhor deixou um rolo aqui muito. Eu vou tentar esmiuçar isso para vocês. Então, a revelação, ela nunca é limitada. A revelação, ela é ilimitada. Aquilo vive ilimitado. Hoje você pode ler uma passagem bíblica e Deus te dá uma revelação. Amanhã já é uma outra revelação, ok? Então, nós vamos caminhando de revelação em revelação. Então, há um tempo atrás, se eu for vir aqui, ó, tem vários profetas aqui, ó. C.S. Leves, não sei. Isso aqui foi uma revelação necessária para aquele tempo. Esses livros, eles são uma bênção. Eu vou ler esses livros, vai me edificar? Vai. Mas já está vindo um novo rolo de revelação. Hoje nós temos outros profetas e eles vão trazendo os mantos do que está acontecendo. E qual que é a palavra que Deus está derramando sobre as nossas vidas? A manifestação da glória, a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação está aguardando isso. E quando é que nós vamos nos posicionar para que essa manifestação aconteça?
Então, essa manifestação ela só vai acontecer através da vida daqueles que vivem em plenitude, com autoridade e consciência de filiação. Eu preciso ter a consciência da minha identidade, porque senão eu não vou conseguir manifestar o que a natureza, o que a criação está aguardando. Se eu não identificar a minha identidade como filho de Deus, e muitos ainda não receberam essa revelação. E se você não recebe a revelação da filiação, que você é filho, você não vai conseguir manifestar nada, você vai ficar com o seu ministério parado. Antes de qualquer cenário ou decisão em nossa vida, a verdade de Deus. Meu Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu removo agora, Pai, toda a idolatria, toda a admiração, porque essa palavra ela não vem de mim, Senhor. Toda honra e toda glória é tua, Senhor. Eu te agradeço, Deus querido, pela revelação dessa palavra, Senhor, porque é tu, Senhor, que está descendo esse rolo dessa palavra, Pai. Essa palavra ela não vem de mim, ela vem de ti, Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada sempre a ti, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor está derramando uma revelação aqui muito forte. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, então eu preciso que você entenda que a tua identidade está diretamente ligada à identidade de Deus. Deus, ele não é apenas o criador. Deus, ele tem, existe uma revelação na natureza de Deus. A primeira revelação, ele é o quê? Ele é Pai. Então isso vai definir tudo sobre você, sobre quem a gente é. Amém? Então, quando a gente compreende essa verdade, a gente deixa de agir como pessoas inseguras. O que são pessoas inseguras? Elas vivem dependendo da manifestação do homem. Ela depende de um homem aqui na terra. Ela depende da oração do pastor, ela precisa. Então, quando ela assume essa identidade, ela vai compreender que ela chegou à fase do amadurecimento e ela vai refletir o caráter de Deus em tudo que ela fizer. Então, como filhos, nós vamos manifestar as características do nosso Pai. Quais são as características de Deus? Deus, ele é santo. Se você não anda em santidade, você ainda não recebeu a revelação do Pai. Se você tem legalidade na tua vida, você ainda não recebeu a revelação plena. Provavelmente você está no leite ainda. Você aceitou Jesus, você está ali ainda naquele conto de fadas, né? Que a gente fica ali, aquele primeiro amor. Mas o filho amadurecido, o filho que recebeu a revelação do Pai, ele vai andar em santidade, porque ele é a imagem e semelhança dele. Ok? Então ele vai se tornar um filho amadurecido. Então ele vai ter santidade, ele vai ser uma pessoa justa, ele vai ter misericórdia, ele vai ter fidelidade. Então a criação, ela está aguardando justamente o quê? A manifestação dos verdadeiros filhos. A criação, meu querido e minha querida, não está aguardando uma religião, uma igreja bonita, um sistema de homem, uma formação em teologia. Ah, eu sou especialista do demônio, eu sou especialista do capiroto. Não, a criação não está esperando nada disso. A criação está esperando os filhos posicionados. A criação não está esperando um título, porque tem pessoas aqui esperando um título. Ah, eu só vou fazer quando Deus me ungir a pastor. Eu só vou fazer. Aqui a Bíblia está falando que eles estão aguardando a manifestação do filho. Obreiro, a manifestação do diácono, a manifestação do apóstolo. Aqui a Bíblia está dizendo que a criação aguarda a manifestação do filho. Quem é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você se considera um filho de Deus? Então aqui a criação está aguardando os filhos posicionados, que governam com o caráter de Deus, que libera a vida, libera a palavra, libera a ordem, restauram ambientes espirituais. O que tem acontecido nos ambientes que você tem caminhado? Qual rastro você tem deixado? Você tem deixado o que? Desordem, contenda, divisão, maledicência? Eu vou falar algo para você. A maior pedra no sapato do cristão é a maledicência. Enquanto tiver feitiçaria nos teus lábios, na tua vida, o diabo tem prendido, tem bloqueado chamados por causa da maledicência.
Cuidado com a maledicência. O que que é maledicência? Fala mal dos outros. Ah, é só um comentário. É maledicência. Experimenta ficar um mês sem falar da vida de ninguém para você ver como que a tua vida vai fluir. Então, esses filhos, eles representam Cristo na terra. Esses filhos se manifestam, a criação começa a ser liberta, vai começar a ter libertação. Aqui Deus está nos convidando a refletir a glória original de Deus. Ser filho de Deus não é apenas carregar um título ou ficar mencionando o nome do Pai, ok? É manifestar o caráter dele nas atitudes, nas palavras e nas decisões. Quem é filho vai refletir a natureza de Deus. Então, o que que a gente está vendo? O que que nós estamos vivendo? Muitas pessoas querendo reconhecimento, quer reconhecimento, quer que seja reconhecido, quer ter um título, ok? Então, a voz está cortando para vocês? Ok. Eu vou entrar aqui no meu celular e vocês vejam se melhora, tá? Recording in... Ok, ok. Melhorou, né? Vocês estão me ouvindo agora? Glória a Jesus. Amém. Vamos lá. Então, aqui, ok. Ser filho de Deus não é apenas carregar um título, ou você ficar ali mencionando o nome de Deus nas suas orações. Ser filho é manifestar o caráter dele. Manifestar o caráter de Deus nas atitudes, nas palavras, nas decisões. Quem é filho vai refletir a natureza de Deus, a natureza do Pai. Então, as pessoas, elas estão buscando reconhecimento. Estão buscando, eu sou cristão, tá, mas você é cristão? Essa palavra reflete o teu caráter? Então, a pessoa quer ser ungida, eu quero ser um missionário, um pastor, se prende num título que é dado por homens. E poucos permite que o Espírito Santo os forme até que Cristo seja revelado neles. Qual que está sendo o maior problema da igreja atual? Gente, isso aí está um problema grave. Pessoas sem preparo nenhum assumindo posições de liderança. Por que que você está vendo tantas pessoas sendo assassinadas na igreja? Porque a pessoa ela não reflete ainda o caráter, a glória de Deus, e já quer assumir algo que não foi tratado ainda dentro dela. O reino de Deus, tem uma aula, foi a última aula do Elpa, foi tão tremendo que Deus falou, vou compartilhar algo com vocês que me tocou profundamente. O reino de Deus é formado por sucessão, é pai e filho. Então, ali, ó, quando veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio José. Então, não veio ninguém, veio ali do nada. Eu vim aqui, vou começar sozinho. Não dá. Existe uma desonra muito grande dentro do meio evangelho, dentro desse meio. As pessoas estão se auto-intitulando, se autodenominando. Não tem ali uma paternidade, uma raiz. Quem é teu pai? Qual a igreja que você faz parte? Qual é a tua comunidade? Está cheio de ministério solitário. Pessoas que não têm uma família, ninguém caminha sozinho. Isso é orgulho, isso é soberba, isso é leviatã, isso é satanás, gente. Enquanto Deus, você não estabelecer no teu coração o caráter do filho, que é a servidão, que é a humildade, a gente nunca vai ter uma igreja plena aqui na terra. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
A palavra filho é mencionada na Bíblia diversas vezes. Filho, filho. A primeira tentação de Jesus no deserto foi diretamente na identidade dele como filho. Gente, isso é incrível. Porque Satanás, ele foi primeiro o quê? Ele foi querer pegar ali na identidade de Deus, na identidade dele como filho. E isso é muito forte. Eu vou colocar aqui o eu vou colocar aqui o eu vou colocar um microfonezinho para vocês, porque eu acho que fica melhor. Amém? Glória a Jesus. Tinha gente que estava reclamando ainda, ficou melhor para vocês? Eu acho que sim, né? Comentem aí se piorou, se melhorou. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Então vamos lá. A primeira tentação de Jesus foi diretamente na identidade dele. Lucas 4, do 3 ao 4. E disse-lhe o diabo: se tu é filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Isso é muito forte, hein? Antes de qualquer ataque, eu quero que você entenda isso nessa manhã. Antes de qualquer ataque no teu chamado, no teu propósito, na tua família, o inimigo, ele vai tentar abalar primeiro a tua identidade. Se você não é bem resolvido na tua identidade, você vai se tornar uma pessoa incompleta. O seu ministério vai ser incompleto. Se você tiver uma disfunção, se você não tiver uma certeza, uma plenitude da tua identidade. Amém? Então, assim, com Jesus no deserto, antes de qualquer milagre, antes de qualquer púlpito, o diabo confrontou Jesus. E ele disse: tu é mesmo filho de Deus? Fala para essa pedra se tornar pão. E Jesus, ele poderia ter caído naquela lábia do diabo. Mas ele respondeu o diabo com o quê? Com palavra, porque ele não tinha uma ferida na identidade dele. Então, o diabo, ele não vai temer a sua posição, o seu título, os seus dons, não, meu querido. Ele vai temer os filhos que sabem quem verdadeiramente eles são. Porque quem tem consciência da sua identidade não vai negociar o chamado. Então, o diabo, ele não tem medo do que, eu falo bem, eu prego bem, eu tenho teologia. O que o diabo teme? Aquele que tem certeza do que Deus vai fazer na vida dele. Esse o diabo teme. Porque ele sabe que ele não vai conseguir abalar o teu propósito na terra. Ele já sabe, essa daí ela tem certeza, ela tem uma fé. Ela tem certeza absoluta do que Deus vai fazer na vida dela, dele. Então o diabo, ele enxerga o mundo espiritual e ele vai perceber aquela movimentação do céu sobre a tua vida. O diabo já sabe o peso do teu chamado. Então o diabo, ele tenta causar confusão, rejeição, dúvida, porque ele sabe o que está sobre a tua vida. Então, antes que você manifeste o que Deus planejou, ok? Ele vai tentar trazer confusão para a tua vida. Sabe, o que mais... é uma coisa, gente, que está solta no ar, na atmosfera, uma coisa terrível. O que mais tem chegado até a mim são pessoas sem direção, pessoas cegas quanto ao chamado. Pessoas inseguras, não sabem o que Deus tem para a vida delas. Pessoas sem direção, igual cego em tiroteio. É o que mais tem chegado até a mim, gente. E eu olho para a pessoa, Deus me mostra um grande potencial. Deus me mostra lá na frente a vida da pessoa, a pessoa pregando, expulsando demônio. E a pessoa chega em mim como se fosse um passarinho na gaiola, sendo oprimida pelo inferno. Muitas das vezes o diabo, ele não vai fazer, ele não consegue fazer com que você caia, mas ele consegue te cegar, ele consegue fazer com que você adie o teu propósito. Enquanto ele estiver bloqueando o teu chamado, enquanto o teu desígnio não for descortinado aqui na terra, o diabo, ele está ganhando tempo.
Tem coisas, meu querido e minha querida, que já era para você ter vivido há muitos e muitos anos atrás. Tem pessoas que estão paralisadas. Você está sem direção. Você está perdido, isso é muito forte. Então, quando uma pessoa ela fica cega, quando uma pessoa ela não consegue enxergar o que Deus tem na vida dela, o diabo ele vai se alegrar, ele vai celebrar isso, porque ele vai impedir o fluxo do céu sobre a tua vida. Ele vai impedir os mantos que era para ser derramado. As almas queriam ser libertas através do teu ministério. Olha que forte isso aqui, gente. Paulo, antes dele ter os olhos espirituais abertos, ele perseguia a igreja. Depois que ele teve a revelação, ele recebeu a revelação de Deus. Ele se tornou apóstolo. Ele influenciou o mundo. Imagina se Paulo não tivesse descoberto o que Deus tinha para a vida dele. Imagina se ele não tivesse tido aquele encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? O que seria do ministério de Paulo? Pedro era um simples pescador. Após ele ser restaurado, ele pregou em Atos e 3.000 pessoas se converteram. De repente, quando você abrir tua boca, vai ser uma multidão que vai se converter. E o diabo não quer que isso aconteça. Então, enquanto você ficar sem direção do teu chamado, sem direção do teu desígnio, do teu propósito aqui na terra, o diabo está ganhando tempo. Gente, eu falo isso sem medo de ser feliz. O diabo, às vezes, ele não vai fazer você pecar. Porque o diabo olha para você, bom, eu já sei que ilegalidade não tem na vida dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distrair ela. Eu vou impedir, eu vou bloquear o chamado dela, para que as promessas de Deus não se cumpram. O inferno, ele resiste contra o teu chamado. Então, o diabo, ele luta para te manter cego, ok? Então, de repente, seria uma multidão de vidas que seriam transformadas. Então, se você não despertar, a geração, a criação está aguardando a tua manifestação. A criação está aguardando até quando você vai empurrar o seu chamado com a barriga, até quando você vai procrastinar. Ai, mas pastora, Deus não tem um chamado na minha vida. Isso não existe, gente. A palavra do Senhor, porque isso é heresia, isso vai contra o que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que foi Ele que nos escolheu, não foi a gente que escolheu Ele. E Ele nos chamou para anunciar liberdade aos cativos, libertar os presos, os oprimidos, anunciar o Evangelho. Então, o primeiro campo de guerra na tua vida vai ser sempre sobre a tua identidade. O diabo aqui, ele não começou questionando o poder de Deus, ele questionou o ser. Você não é? Isso é muito forte. Porque a pessoa que duvida de quem é, ela se torna vulnerável à necessidade de provar algo para alguém. Você se torna alguém vulnerável ao reino das trevas, porque você não sabe nem quem você é. O diabo aqui, ele não falou assim, olha, mostra o teu poder. O primeiro confronto do diabo contra Jesus foi sobre quem ele é. Imagina aqui Jesus, se ele fosse um de nós. Você que é diabo, deixa eu mandar fogo aqui do céu para te fulminar, para tu ver. Por quê? Porque é uma pessoa que tem ferida, que não sabe quem ela é. Quem é não precisa provar que é. Eu sei quem eu sou. Por isso que eu falo, gente, quando eu sou convidada para pregar, para ministrar, eu vou muito tranquila e muito em paz, porque eu não preciso provar nada. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não carrego nenhum tipo de fardo nas minhas costas. Ah, eu fui atendida pela pastora e não fui liberta, problema seu, não tem nada a ver com isso. Se você não foi liberta, ou você tem uma ferida, tem uma legalidade, isso não diz sobre mim, porque eu sei quem eu sou, isso diz sobre você. Para de colocar
colocar a culpa do que está acontecendo na sua vida em pastor, em liderança, no teu pai, na tua mãe, no teu passado. Se você ainda não rompeu e ainda não fluiu, é porque você está um cego no teu chamado, você não conhece a tua identidade, o teu propósito, e ninguém tem culpa disso, meu querido. Você precisa entender que o único culpado e responsável pelo avanço do teu chamado é você mesmo. Meu querido, eu não vou chegar e ligar para você, olha, você tem que acordar de madrugada, você tem que orar. Olha, você tem que jejuar, eu não vou fazer isso. Você é a sua salvação, é a sua evolução. O que a gente mais vê são pastores formando bebês, uma creche, que fica dependendo sempre da mamadeira que o pastor vai dar lá para ele. Meu querido, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é de quem se esforça. Vai orar, vai jejuar e eu vou morrer. Não vai morrer não, minha querida. Não morre não. Que se for para você morrer, o próprio Deus vai permitir a sua morte. Para de trazer morte para a sua vida, falar que vai morrer, que não vai aguentar. O que sai da sua boca manifesta na tua vida. Se você falar sobre desgraça, é desgraça que vai ser na sua vida. Se você falar sobre maldição, é maldição que você vai ter na sua vida. Acorda, unge os seus lábios e profere palavras de bênção. Eu vou vencer, eu vou fluir, eu vou viver, eu vou prosperar. Diabo, cai fora da minha vida agora, pauta em retirada, porque eu sou filha do Deus Altíssimo. Jesus me comprou com um preço de sangue. Eu sou lavada, eu sou remida pelo sangue do Cordeiro. O Senhor está despertando pessoas aqui. Chega de dormir no teu chamado. Vai para a luta. Eu trouxe um exemplo na vida, na aula do Elpa, e eu vou compartilhar aqui com vocês. É igual uma pessoa que ela está obesa, ela está acima do peso. E ela quer ali, não, eu não quero fechar a boca, não, eu quero ir para uma cirurgia. E aí o médico fala, no teu caso não é cirurgia, meu querido. Teu caso é você fechar sua boca, vai se exercitar, vai fazer uma academia e vai emagrecer. De quem é essa responsabilidade? É do médico ou é da pessoa? É da pessoa. Se ela não quiser emagrecer, ela vai viver obesa o resto da vida. E se você não quiser se apoderar dos teus despojos, da tua espada, do teu escudo, você vai ficar o resto da vida sendo um mendigo espiritual, um pedinte. Vai viver se arrastando. Ai, ninguém me ajuda, não, querido. Quem tem que te ajudar é Deus. É você que tem que descer na olaria da oração. Talvez o próprio Deus está permitindo os homens virarem as costas para você, porque você está buscando a tua ajuda em alguém que não tem nada para te oferecer. O homem aqui da terra é falho, tanto quanto você. Quem tem algo para te oferecer é o Deus Altíssimo de Israel. É o nosso Deus, foi Ele que te comprou. Não fui eu que morri ali na cruz para te comprar com preço de sangue. Não foi o pastor Rony, não foi o pastor Eliseu, não foi a pastora Lorena, não foi o apóstolo Robson. Foi Jesus Cristo Nazareno. Enquanto você ficar buscando ajuda em homens, o seu ministério vai ficar travado. Faz um propósito, fala, Deus, eu vou te buscar. Busca primeiramente o meu reino. Busca a Deus primeiramente. O Senhor está falando com pessoas aqui. Já passou do tempo, tem pessoas que estão 10, 15, 20 anos no Evangelho e nunca viveu uma experiência com Deus. Nunca teve uma visão, nunca teve uma experiência, nunca ouviu a voz do Mestre. Por quê? Porque está sempre dependendo do movimento do homem. O Senhor, Ele tem algo contigo. E o que Deus tem contigo, eu não posso desenvolver esse rolo para você. Quem vai descer o rolo é Deus. Eu falo algo por experiência própria, gente. Teve uma fase da minha vida que eu queria que Deus usasse o apóstolo para falar comigo, para eu tomar uma decisão. E eu falei assim, Deus, eu vou lá na igreja, usa ele para falar comigo. E ali Deus, ele me deu uma exortação tremenda. Ele falou assim, eu não vou usar, porque enquanto você tiver essa incerteza do teu chamado, você vai ficar aí rodando igual barata tonta. Eu não vou usar ninguém para falar. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu arrumei minhas coisas e vim embora, gente. Porque eu estava procrastinando, querendo receber uma palavra de um homem, sendo que a palavra já tinha sido liberada do céu. O céu já estava com a palavra pronta.
A palavra já foi liberada, o anjo já veio e entregou para mim a palavra. E eu queria uma certeza que vinha da boca de um homem. E aí, enquanto você não tomar as decisões, enquanto você não tomar posse da palavra que eu liberei para você, você vai ficar dependente de receber uma confirmação do homem. Muitas das vezes o próprio Deus, ele vai calar a boca ali do homem para ele não entregar nada para você, porque ele já falou para você. Tem momentos, sim, que Deus vai usar os profetas, usar uns ungidos sérios para liberar uma revelação para a tua vida. Mas aqui, o que Deus está me entregando a compartilhar com vocês é a busca. Amém? Então, o diabo, aqui, ele foi confrontar Jesus. E Jesus não entrou naquele jogo do diabo. Ele não precisou transformar pedra em pão. Ele apenas respondeu com a palavra, porque o filho verdadeiro, ele vive o que sai da boca do pai, não da boca do homem. Ele já sabia que havia uma palavra liberada do céu. Ele já sabia quem ele era. A maior guerra hoje é sobre identidade. Quando você passa pelo deserto, você vai saber qual é a voz que você está buscando, se é a voz de Deus ou é a voz do homem. Já existe uma palavra liberada no céu ao teu respeito. Você não precisa provocar, articular. Você não precisa promover nada para que isso aconteça. O céu já declarou e decretou algo ao teu respeito. Já está declarado. Você não precisa, a palavra de Deus vai nos dizer que isso está tão próximo da gente, eu não lembro qual é a passagem, tem uma passagem no livro de Deuteronômio, que ele fala que os estatutos, os preceitos de Deus não é difícil de cumprir. A palavra já está aqui, é só você tomar posse. Você não vai precisar realizar nenhum tipo de esforço humano. Aquilo já foi liberado. Há algo em especial que cada pessoa foi vocacionada a desenvolver. Todos nós fomos criados com um propósito, um desígnio do céu. Assim como a criação geme aguardando a manifestação do Filho, o céu também aguarda o despertar do chamado de cada pessoa. Existem pessoas que elas nascem, crescem, amadurecem, morrem e nunca viveram o seu chamado. Deus talvez chamou aquela pessoa para ser um grande pregador. E aquela pessoa quis se tornar um médico. E nunca, Deus abençoou ela, abençoou. Aceitou Jesus, foi salvo? Foi. Mas não deixou um legado. Todos nós fomos chamados para deixar um legado. Abraão deixou um legado, Isaac deixou um legado, Jacó deixou um legado, José deixou um legado. Então, o reino de Deus são de legados. Qual o legado? O que você tá? A palavra do Senhor vai nos dizer que a árvore que não dá fruto, Deus ele vai podar aquilo, ele vai aniquilar. Qual é o fruto que você tem manifestado? O que você tem feito? Será que você está sendo um mero ouvinte da palavra? Será que você tem se contentado com esse evangelho ralo que 80% da população mundial está vivendo? Daquela igreja? Aquela emoção, o jogo de luz, o culto, o louvor, a música. Aí você volta para sua casa, aí segue aquele ritual. Ah, eu vou fazer o meu devocional, vou para a academia. Qual o sentido dessa vida medíocre? Isso para gente, vocês vão me desculpar. Será que Deus derramou aquele sangue e morreu para te comprar? Para você viver uma vida sem sentido dessa? O Senhor está levantando um exército, um remanescente, para a gente pregar, para a gente exortar, disciplinar, curar, libertar. E a gente fica sentado. E a gente fica ali, numa zona de conforto, esperando um anjo cair do céu aí e fazer algo que já era para a gente ter feito e a gente fica colocando desculpa no nosso chamado.
Qual é a sua desculpa? Será que esse culto vai ser só mais um culto? Existem três tipos de pessoas. Existe a pessoa que ela ouve a palavra, mas ela não tem o coração fértil para se alimentar daquilo. Tem aquela pessoa que ela ouve a palavra, ela mastiga, mas ali na primeira provação, no primeiro vento, na primeira tentação, no primeiro convite, na primeira bandeja do diabo, ela esquece. E tem aquela pessoa que ela ouve, ela mastiga e ela dá fruto. O que você vai fazer com essa palavra que o Senhor está liberando na tua vida? Quando você entra no tempo designado por Deus, o relógio do céu, ele vai se abrir sobre o teu chamado. E o que estava travado vai passar a fluir. O reino de Deus, ele se movimenta a favor da pessoa que responde ao seu chamado. Os anjos são ativados de acordo com a tua resposta. Você precisa estar alinhado com a palavra que você recebeu. Deus, ele trabalha com a disposição e o trabalhar do homem. Para Deus trabalhar na vida de Abraão, ele teve que sair do comodismo. Para Deus tornar Abraão pai de multidões, ele teve que sair da zona de conforto. O pai era rico, ele tinha lá os bens. Ele estava lá em Padã Arã, na zona de conforto dele, doeu, ele teve que sair, ele teve que peregrinar, ele teve que viver em tenda. Querido, o chamado ele não é fácil, não. Você quer que o chamado seja flores? Quanto maior o chamado, maior a prensa. Quanto maior o chamado, maior a aprovação, maior o fogo que você vai ser provado. Deus tem trabalhado fortemente comigo. Eu passei por uma perseguição ferrenha por esses dias. Eu achei que eu não fosse aguentar. O diabo soprou na minha mente para eu desistir de tudo, para eu abandonar. Aí Deus falou assim: você é fraca mesmo? Eu achei que você fosse dar conta disso. Já está chorando, já está se lamentando. O reino de Deus, os profetas, eles foram lapidados, eles foram forjados. Se você for para a Bíblia, vê como que eles morreram para pregar a palavra. Uma geração de crente, menino, não aceita nada, não quer passar por nada. Ai, Deus, quando que você vai tirar da prova? Não sei se Deus não te tirar dessa prova. Você vai abandonar Deus? Você só serve a Deus se você estiver na zona de conforto? Você só ama a Deus se você não estiver passando por nada na tua carne? Que evangelho é esse que você não aguenta, não passa por um processo que você quer abandonar Deus? Você não serve não, meu querido. Então, as pessoas querem servir a Deus e querem estar nas nuvens, numa zona de conforto. Servir a Deus, meu querido, principalmente nesses tempos que estamos vivendo, os demônios estão soltos aí no ar, estão nos afligindo, nos perseguindo, nos afrontando. E você quer uma palavra confortável. Por isso que as igrejas que pregam a verdade estão vazias. Sabe quantas pessoas tem aqui na Peregrinos? Pouco mais de 100 pessoas. Eu tenho mais de 100, dá quase 200 mil pessoas nas redes sociais. Sabe por quê? Porque as pessoas não aguentam ouvir a palavra. A pessoa quer a palavra do conforto. Ah, Deus vai te tornar um empresário, vai te dar uma casa, um carro. Deus vai te dar bênção, bens materiais. Deus, ele até te proporciona isso, querido. Mas primeiro você passa na forja, primeiro você passa no fogo. O fogo da provação é para exalar um perfume. Hoje mais cedo eu estava conversando com uma filha espiritual. E eu estava falando para ela, quando a gente passa pela fornalha, você não vai sair com cheiro de fumaça não desse fogo. Você vai sair com perfume. Porque quanto mais você é provado, quanto mais Deus te coloca na prensa, aquele azeite vai sendo extraído. O melhor perfume Deus extrai de você. Eu acho linda aquela passagem, quando Jesus ele está ali com aquela angústia, e ele fala assim: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Jesus está falando o seguinte: olha, Deus, se é possível, afasta esse vento, mas que todavia seja feita a tua vontade. E talvez você está pedindo: Deus, tira esse processo, me tira dessa prova. Será que é da vontade de Deus que você saia dessa prova hoje? Será que essa prova, que essa fornalha, que esse processo não é um próprio permitir de Deus para extrair o teu melhor azeite? Você está pedindo para sair dessa prova? Enquanto você está na prova, dê glória a Deus. Isso é sinal que Deus está trabalhando na tua vida. A glória a ser revelada em nós só vai ser manifesta quando o filho entra na obediência do chamado. Então, enquanto você não obedecer o teu chamado, você vai viver andando em círculo.
buscando essas igrejas da porta larga, buscando as lideranças que fala o que massageia o teu ego, buscando o pastor e a pastora que vai te dar oportunidade, sendo que tu nem foi tratado dentro da tua casa. O ministério que está alinhado com Deus, ele não vai pegar você e vai te dar oportunidade, não, querido. Você vai passar pela forja primeiro, você vai alinhar a sua casa primeiro. Por que que tem tantos ministérios órfãos? Porque as pessoas estão saindo para pregar em jugo desigual, estão saindo para fazer a obra, para impor as mãos na cabeça do próximo, com o marido na pornografia, com a esposa na legalidade. O vento acontecendo dentro da casa, alinha a tua casa, arruma a tua vida primeiro. O Senhor está trazendo um alinhamento profético com essa palavra para mim e para a tua vida. A revelação de quem você é em Deus é o que vai destravar o teu chamado. Mateus 22:14. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são o quê? Os que suportam o processo. Aqui tem um monte de gente que foi chamada. Mas aqui, pessoal, são poucos os que são escolhidos. Eu creio que todos, o desejo do meu coração é que todos vocês sejam escolhidos. Mas os escolhidos são os que suportam o processo e nem todo mundo está disposto a suportar o processo. O teu chamado está atrelado a você reconhecer a tua identidade, quem você é. Quando Deus te chamar, Ele não está apenas te convidando para servir, não. Ele está te chamando para você entender quem você é no reino de Deus. O chamado é o primeiro passo da revelação da identidade de quem você é. O chamado não é uma escolha, o chamado é um convite. O Senhor está te convidando. Você não escolhe, o Senhor que nos escolhe. Nem todos os que ouvem o chamado permanecem no processo. Então, você pode até ter sido escolhido por Deus, mas se você não suportar o processo, você só vai ser mais um na multidão. Amém? Deus, ele observa aquela pessoa que continua, mesmo quando o céu parece estar de bronze. Mesmo aquela, sabe aquela pessoa que serve sem querer reconhecimento? Faz as coisas no oculto. Serve ali, chama pastor, tá precisando de alguma coisa? Então, Deus ele vai escolher aquela pessoa que está no anonimato, que não faz para se aparecer por homem, faz para se aparecer para Deus, que Deus veja as coisas que você está fazendo. O amadurecimento espiritual, ele não vem com o tempo, ele vem com a forma como a gente suporta o tempo do tratamento de Deus, aí você vai ser maduro. Perceba, ó, na minha jornada, eu encontrei pessoas tem uma pessoa que eu amo demais, infelizmente, essa pessoa não sai dessa prova, entra ano e sai ano. Eu creio em nome de Jesus que ano que vem eu vou chamar para conversar e ela não vai estar mais na mesma prova. Eu creio, eu desejo isso. Mas entra ano e sai ano, eu falo com a pessoa está vivendo o mesmo processo do ano retrasado. A pessoa está vivendo o mesmo processo do ano passado. Tomara a Deus que você, em novembro de 2026, não esteja vivendo o mesmo processo desse ano, porque quando você aprende rápido, Deus te tira rápido da fornalha e do processo. Então, o amadurecimento vem quando você suporta. O que é suportar? Suportar a moinha, suportar o fogo da provação, suportar a disciplina, suportar a exortação. A pessoa não suporta ser exortada. A pessoa não suporta o orgulhoso. Você vai chamar atenção, a pessoa está cheia de orgulho. Aí não vai sair da prova nunca, porque não tem a humildade de reconhecer que precisa de tratamento, que precisa ser lapidado por Deus. Então o Senhor, ele não trabalha na pressa do homem. O Senhor trabalha no ritmo do espírito. O espírito tem um ritmo, o ser humano ele tem outro. As lutas na tua vida vai revelar o que precisa ser tratado. Quando esse processo termina, o que vai sobrar de você? A natureza de Cristo. O fogo da provação, ele não vem para te destruir. Ele vem o quê? Para te refinar. Sem esse fogo, o propósito nunca vai ser puro o bastante para que você consiga carregar a glória de Deus. O fogo vai precisar te refinar. Deus, ele chama multidões de pessoas, sim, mas o reino, ele confia a poucos. Que poucos são esses? O que suportam
suporta a poda, suporta o silêncio, espera no Senhor, ainda que Deus não fale, ainda que Deus não se manifeste, eis-me aqui, Deus. Quem não desiste no processo é convidado, você vai ser convidado. Teve uma fase na minha vida, gente, que Deus falou assim: agora, filha, chegou o momento, você suportou. Tem um momento na tua vida que Deus vai falar assim para você: olha, o céu vai estar, eu libero agora os recursos. O céu abre e rasga, por quê? Porque você suportou. Agora, o novo nível de glória que Deus vai derramar na minha vida, vai vir um novo processo para eu suportar o que Deus vai fazer na minha vida. Então, a criação, ela geme por filhos que não apenas foram chamados, mas que permaneceram até serem forjados como espelhos do Pai. Então, quando o fogo que vem de Deus vem sobre a tua vida, ele vai o quê? Acender dentro de você uma nova identidade. Então vai ter fase na tua vida que o Espírito Santo ele não vai apenas te visitar. Ele vai incendiar o teu espírito. Tem pessoas aqui que estão com o espírito incendiado. A manifestação da glória ela vai começar quando o Espírito Santo despertar a consciência do teu chamado. Você precisa ter a consciência para o que Deus te chamou. Então, o que vai acontecer com você, meu querido? Deus vai começar a encerrar os ciclos humanos. Pessoas vão começar a se afastar de você. Deus vai fazer uma limpa na tua vida. Assim como Deus fez na minha vida e na vida do pastor. Hoje em dia, quem são as pessoas que estão próximas a mim? Pessoas que eu conheci na internet, gente. Hoje em dia, minha irmã, Deus entregou uma irmã para mim, que foi uma pessoa que eu conheci na mentoria. Deus vai fazendo as conexões. São conexões do céu. Talvez você ache assim, quem vai caminhar comigo é o meu pai, minha mãe, meu irmão. Mas Deus está chamando pessoas aqui como Abraão. Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela, que a tua família é Sara. Pega a tua mulher e sai. Abraão teimou, quis chamar Ló, quis trazer Ló. O que aconteceu? Não era propósito de Deus. Ló está na vida de Abraão. E teve um momento que eles tiveram que se separar. O Senhor está falando com pessoas aqui. Deus está querendo tirar o Ló da tua vida e você está insistindo em algo que não faz parte do propósito. Enquanto você quiser manter Ló na tua vida, eu vou ficar em silêncio contigo. O rebaixo, recantarabaço. Romanaiaçu, enquanto você estiver teimando em se agarrar em Ló, em se agarrar em algo que eu não tenho, os céus permanecerão fechados na tua vida. Assim manda dizer o Senhor. Amém? Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor está falando fortemente que tem pessoas aqui que estão insistindo em algo, por isso que Deus está em silêncio com você. Deus não vai te responder enquanto você não abrir mão de Ló. Então Deus, Ele vai começar a permitir coisas na tua vida, ciclos vão se encerrar, pessoas vão ficar para trás. Quando o fogo do teu chamado for ativado, o diabo vai tentar te distrair, tentar desviar o teu foco, porque ele sabe o que vai acontecer quando você se tornar um filho maduro. Então, peça a Deus nessa manhã, nesse tempo, o espírito de fé. Deus, me dá fé para suportar o fogo dessa fornalha. Deus, me dá o espírito de fé para eu suportar esse processo. Senhor, me dá um espírito de fé para que eu possa amadurecer, para que eu possa guerrear e eu continuar crendo nas tuas promessas. Senhor, me dá um espírito de fé para eu não ficar dependente de homens aqui na terra. Me dá um espírito de fé para que eu dependa do que o céu fala ao meu respeito. Tem pessoas aqui que dependem do que o pastor e a pastora vai falar. Cuidado. Deus pode, o espírito do engano pode usar uma pessoa que você acha que é ungida para falar que Deus não tem nada na tua vida. Então você vai acreditar no quê? No que o céu liberou ao teu respeito, no que o homem falou de você. Não adianta você querer ser sustentado na tua fé, você não vai conseguir. A fé humana, ela é limitada. Você precisa pedir o espírito de fé, o espírito da fé. Senhor, me dá fé. Me dá um espírito de fé, porque se eu tiver na minha fé, meu querido, eu não vou conseguir nada. O espírito de fé é o que vai te manter de pé.
Então, a fé humana, ela é passageira. Se você tem uma fé que ela vem da tua carne, você não vai suportar nada na tua vida, porque vai ser uma fé passageira. Mas quando você pede para Deus o espírito de fé, a fé que vem do alto, você vai conseguir permanecer. Então, o próprio Espírito Santo, ele vai confirmar isso dentro de você. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, não é o que você sente que prova quem você é o Espírito que habita em você. Quando essa verdade ela se estabelece, ela se firma em você, o medo vai embora e vai nascer uma segurança dentro de você e você vai se certificar de quem você é no Senhor. Quando essa fé ela é despertada, o filho, você vai começar a viver na dimensão do teu chamado, vendo o que o pai vai fazer na tua vida. Os teus olhos humanos é limitado. Se eu quisesse vir aqui para Barueri, eu estou a 5 minutos de Alphaville. Se fosse na minha mente, na minha fé, meu querido, eu não ia fazer nada. Deus, eu não sei como que vai ser, mas eu vim pela minha fé, pela fé que Deus derramou na minha vida. Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu nunca morei aqui, eu não conheço ninguém aqui. Eu não tenho rede de apoio aqui. Eu não tenho nada. Mas servir a Deus é isso, querida, é sair da zona de conforto. Às vezes você está morando numa casa, nos fundos aí da casa da tua mãe e do teu pai. Deus está querendo te tirar daí, mas você tem medo de viver o novo. Fica preso, ai, mas aqui eu não pago aluguel. Mas aqui eu estou na casa do meu pai, na casa da tua mãe. Esquece, Deus não vai fazer nada na tua vida enquanto você estiver com o espírito do medo. Deus, ele entrega coisas grandiosas nas mãos dos corajosos e não dos covardes. Deus não entrega nada na mão de pessoas inconstantes, pessoas de ânimo dobre. Uma hora fala que quer, outra hora fala que não quer. Uma hora tá bem, outra hora tá pedindo para morrer. Esquece. Você vai morrer. Olha, Deus está liberando algo aqui muito tremendo. Teve um momento na vida do profeta que ele viu fogo descer do céu. Ele viu coisas grandiosas acontecer. Mas teve um momento que Elias entrou ali na caverna e falou: Senhor, eu não fiz nada melhor do que os meus pais, me leva, me mata. Olha que o profeta passou por uma incerteza tremenda. Ele viu a glória, ele viu o fogo descer do céu. Ele viu a manifestação de Deus. Teve um momento que ele pediu a morte. Qual é o profeta que você é nessa manhã? Deus não vai entregar nada na mão de pessoas covarde. Não tem coragem. O Senhor está despertando a tua coragem. Tenha coragem, tenha fé, Deus é contigo. Para de esperar a confirmação de homem. Deus não vai confirmar nada. Porque Deus não vai confirmar nada através da boca de um homem. Porque Deus, ele fala com os filhos, ele tem comunhão, intimidade contigo. Manifestar a glória é andar com Deus. O reino de Deus é o próprio Espírito de Deus em você. Então a criação geme, a criação vai ser restaurada. Quando você se tornar um portador do reino, quando você tiver coragem de manifestar a glória de Deus. Quando você entrar no desígnio do teu chamado, algo vai acontecer no mundo espiritual. Chega, para com esse negócio. Ah, eu estou esperando em Deus. Você já esperou muito tempo, meu querido. Isso aí é papo de quem batizou ontem, de quem aceitou Jesus ontem. Olha quantos anos que você está esperando. Será que isso daí não é a tua zona de conforto e você acha que está esperando? Será que Deus já não te deu várias confirmações e você está preso nisso? Amém? Existe um momento que a identidade vai ser restaurada. A tua mente vai ser renovada pela natureza de Deus. E você vai passar a refletir a imagem e a semelhança do Criador. Amém? Então Deus, ele está nos chamando aqui a manifestar a glória. Tem aquele louvor? Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora do quê? Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Então chegou a hora. Você precisa manifestar a glória. Deus, ele não trabalha no medo, no receio. Deus, ele nos deu coragem, nos deu ousadia, nos deu autoridade para pisar em cobra, serpente, escorpião. Chega, o Senhor já tem uma coisa.
uma atitude. Amém? Amém? Caiu aqui? Voltou? Amém. Voltou, né? Ok, voltou. Amém, amém. Então, tem coisas que eu falei assim para ela, filha, olha, ela viveu diversas situações numa igreja. Humilhação, perseguição. Ela foi humilhada, o marido foi humilhado, o filho. Então, ela estava debaixo de uma cobertura espiritual assassina. Não eram pastores, estavam assassinando ela. E aí, tem uma hora que, mas eu estou esperando Deus trazer uma confirmação. Aí eu falei assim para ela, filha, vamos lá. Os próprios acontecimentos já são uma confirmação. A própria ali várias coisas estavam acontecendo. Então Deus, ele nem sempre ele vai chegar e vai falar assim para você, ó, eis que mando te dizer sair desse ministério. As próprias circunstâncias já estavam mostrando o que estava acontecendo com ela. Amém? Glória a Deus, vocês estão me ouvindo? Amém. Aqui tá normal aqui para mim, gente. Tá na internet do celular. Glória a Jesus. Até aqui foi o Senhor. Espero que vocês. Amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês.